Abra comigo, por gentileza, Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Eu em casa, estudando o tema que foi me passado. Deus abençoe a vida do Luiz também, tá? Te amo, tá, Luiz? A vida da Ingrid, muitos amigos aqui, terra. Estudando em casa, esse texto, Deus falou comigo de uma maneira muito forte. E Deus falou assim comigo: Christopher, esse culto vai mudar a vida de muitas pessoas. E uma chave vai virar na vida daqueles que entenderem o que eu irei fazer transbordar do altar. Então estamos aqui debaixo de uma palavra, debaixo de uma unção. E a unção despedaça jugo e mostra destino. Repete assim comigo: unção despedaça jugo e mostra destino. Vamos lá, capítulo 9, versículo de número 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestimentas. Eu vou repetir o versículo de número 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E você fecha teus olhos, por gentileza. Eterno Pai, em concordância, Senhor Deus, com toda a oração que já foi feita nesse culto, em concordância, Senhor Deus, com tudo a qual foi louvado, tudo a qual foi falado aqui, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha me usar. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Se houver algum espaço vazio dentro de nós, preencha, Pai. Se houver, Senhor Deus, algum espaço dentro de nós necessitando do Teu toque, necessitando da Tua presença, toque em nós, Senhor. Mas não deixa que venhamos sair com lacunas, mas não deixa que venhamos sair com vazios, mas não deixa que venhamos sair com algo em falta, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da Tua palavra, que é a maior revelação, e através do Teu poder. Senhor, eu lhe peço, Pai, acampa, Senhor, dentro dessa igreja 7 arcanjos. Eu não peço anjo porque são mensageiros, eu não peço querubim porque seguram o Teu trono, eu não peço serafim porque te adoram, eu peço arcanjo porque são de guerra, porque eu tenho certeza que nessa peleja os Teus filhos não terão que pelejar, porque eu tenho certeza que por um caminho o diabo virá, mas por 7 ele terá que voltar. Eu tenho certeza que nenhuma arma forjada, preparada contra a nossa vida prevalecerá. Então fale conosco, Senhor Deus, ao ponto de que possamos impactar quem estiver na nossa casa, que possamos impactar quem estiver nos esperando, Senhor Deus. Dá para nós a partir de hoje algo diferente. Não queremos mais a mesma coisa, Pai, sobre a vida dos Teus filhos. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, Senhor Deus, fale conosco em nome de Jesus. E você que crê, você está dando glória a Deus, você está dando aleluia. Deus abençoe a vida da Cicinha, maneira poderosa. Queridos, a Bíblia, ela é fantástica. Ela tem 66 poderosos livros, 1189 poderosos capítulos e mais de 31.105 versículos. Ela é a manifestação de Deus na terra. A Bíblia, ela é a verbalização de Deus, ela é a reação de Deus. E quando eu pego esse texto aqui que Deus escolheu,
eu vejo nesse texto o chamado. E quando pegamos o chamado no hebraico, chamado em hebraico significa kaloi ou kiloar, que quer dizer algo em alta voz para trazer para perto quem está longe. Deus está agora escolhendo, e você precisa entender que o escolhido não tem escolha. Deus está escolhendo, e a Bíblia vai dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então nesse texto a gente pode entender que nem todo mundo que é chamado é escolhido, mas todo mundo que é escolhido é chamado. Deus está escolhendo alguém não segundo ao padrão humano, Deus está escolhendo alguém segundo ao padrão divino, porque Deus vai dar um ensinamento a Samuel anos atrás, dizendo assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. 6 homens vão ser rejeitados dentro daquela casa. Vai ser rejeitado Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Ozem, Natanael, e Deus vai trazer para perto quem estava longe. Samuel vai mandar chamar Davi, e Davi vai ser ungido dentro, honrado dentro, escolhido dentro. Ele é chamado de longe para perto, mas ele é ungido de perto para longe. Você precisa entender que você precisa entender que não é trono que dá coroa. Você precisa entender que é pasto que dá coroa. Tem pessoa que acha, quando a gente chega no propósito de Deus, tem pessoa que acha que é sorte, mas sobre a sua vida nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque quem fizer o que ninguém faz vai ter o que ninguém tem, mas se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Então catuca esse crente pentecostal que está do teu lado e diga assim: o que Deus tem contigo é tão forte que o teu preparo vai ser proporcional ao teu chamado. Olha isso aqui. Tinha pessoas mais intelectual que você, mas Deus escolheu você. Tinha pessoas mais preparadas que eu e você, mas Deus nos escolheu. Tem pessoas com diploma, mas Deus nos escolheu. Tem pessoas que têm etiqueta, mas Deus nos escolheu. Tem pessoas que têm recurso para fazer, mas Deus escolheu quem não tem recurso para fazer e para ser. Porque existe 3 formas de Deus chamar. Quantas formas? A forma de dentro para fora, que é quando Deus gera em nós uma inquietação. Você vê isso quando o filho pródigo, ele olha para as bolotas do porco e no seu coração ele vai dizer assim: o servo do meu pai come melhor do que eu estou comendo aqui. Se até o servo está comendo melhor do que o filho, eu vou voltar para casa. O que gera nele a vontade de voltar é o chamado de dentro para fora. É a inquietação. Tu olha para a obra e nasce um fogo no teu coração. Você quer fazer, mas não sabe como fazer. Você quer ir, mas não sabe como ir. Nasce uma inquietação no seu coração. Você falou: eu vou ficar em casa, sexta-feira santa, comendo camarão, comendo peixinho, eu não vou sair da minha casa. Mas quando foi batendo 6 horas, o teu coração começou a arder. Você olhou por causa da roupa. Quando você foi procurar a roupa, parece que a roupa já estava na sala te esperando, dizendo para você: pode ir para o culto, porque o papai quer falar contigo. Isso é chamado de dentro para fora. Isso é chamado de dentro para fora. E sabe o que acontece? O diabo tentando te parar, o diabo tentando impedir de você seguir o chamado. Ele faz o primeiro Uber cancelar, ele faz o segundo cancelar. Aí você pega 2 aplicativos, 99 e Uber. Aí o Uber fica mais caro que o 99, mas o 99 não aceita. Aí você fica: quer saber, não é para eu ir para o culto, quer saber, não é para eu chegar lá. E o diabo, que não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, ele está dizendo: é melhor não chegar mesmo, porque se chegar, ele vai encontrar o chamado. E o que é o chamado? Gritar algo para alguém que está longe e trazer para perto. Terminal a rácia. O diabo já percebeu que todas as vezes quando chega na hora de ir para o culto, é uma guerra. O sapato não entra no pé, a blusa que tu quer não acha. Parece que você engorda na hora. Tu bota a blusa que você quer e não cabe. O botão não fecha. Quando fecha, você está igual aquele rapaz da Grande Família. O botão está errado.
e você tenta ajeitar a porta, parece que não fecha, a chave da tua casa some. Já percebeu que tudo que é para ir para a casa de Deus é guerra? Quando você fala, vou no shopping, nada te impede. Quando você fala, vou no bar, nada te impede. Quando você fala, vou no cinema, nada te impede, meu irmão. Agora fala que vai para a igreja para você ver. Aí parece que tudo conspira contra você. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos ensinar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o diabo sabe que quando você entra nesse lugar, Deus faz até o que ia dar errado dar certo na tua vida. Aponta com o dedo de profeta para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: a partir de hoje, até o que ia dar errado, Deus vai permitir dar certo. Diga assim: eu vou liberar uma palavra para você. Se o diabo tentou te parar até ontem, a partir de hoje ele não te para mais. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nisso. Deixa eu ver se tem alguém que recebe essa palavra. Então Jesus está escolhendo. Ele está escolhendo a dedo. E olha o erro que Pedro está cometendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando ele está escolhendo Matias, através de sorte. Ele está escolhendo através de sorte o que foi escolhido a dedo. Porque se Pedro tivesse aguardado, ele teria visto Paulo nascer como 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariote. Só que tem pessoas escolhendo na sorte o que Deus escolheu a dedo. Deus está olhando e está dizendo assim: André vem, Pedro vem, vou fazer vocês pescadores de homem. Ele está olhando para um cobrador de imposto chamado Mateus, dizendo: Levi, pode vir. Está revelando o nome de Levi. Levi, pode vir, ninguém te conhece, mas eu te conheço. Eu vou fazer você pescador de homem. Porque o chamado tira a gente da órbita, o chamado tira a gente da nossa vontade. A voz de Deus é maior do que a sua voz. A voz de Deus é mais forte do que o teu querer. A voz de Deus é mais forte do que o que você quer fazer. Às vezes tu não quer fazer nada, só quer ir para a igreja. Às vezes você não quer se envolver, mas o chamado arde dentro de você. E quando Deus começa a te chamar, não tem como fugir. E quando Deus começa a te chamar, não tem como escapar. Não tem como, porque todas as vezes que você tenta correr, mais enxertado no chamado você fica. Então a primeira forma de Deus chamar, gerando uma inquietação, um fogo. Fogo no hebraico significa tissaraf. Tissaraf quer dizer purificador. Deus por diversas vezes na Bíblia se manifestou através do fogo. Quando Moisés está chegando perto da sarça, o que vai trazer a vida de Moisés diante da presença de Deus foi a curiosidade. Moisés vai pela curiosidade e Deus traz a responsabilidade. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui não é a casa da mãe Joana não, tá bom? Moisés, tira, porque aqui é terra santa. Mas o que ele vai ver? Ele vai ver um fogo. Aquele fogo queima a árvore, aquela sarça, um arbusto, mas a sarça não se consome. Deus se manifesta através do fogo. A Bíblia vai dizer que de dia ele era coluna de nuvem, de noite ele era coluna de fogo, e de tarde ele era o maná do deserto. Deus se manifesta através do fogo. Tá Sadraque, Mesaque, Abidnego, Azarias, Misael e Ananias dentro de uma fornalha, e aparece o quarto homem, porque aonde tem fogo, tissaraf, tem presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olha agora no capítulo 43 do livro de Isaías, dizendo: agora sim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel, quando passares pelas águas, ela não te submergirão, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Sabe por que Deus está liberando isso para Israel? É porque Deus está dizendo: eu estou no fogo. Podem tentar te queimar, podem tentar te difamar, podem tentar impedir o teu crescimento, mas o Deus que habita no fogo, como Atos dos Apóstolos capítulo 1, estavam todos reunidos numa só intenção, num só louvor, e ouviu-se o barulho como de um vento impetuoso, e viu língua repartida como fogo. Olha a pessoa que está do teu lado, diga assim: podem tentar te queimar. Diga assim: quem for tentar te queimar vai sair queimado. É, meu irmão.
Existem 3 tipos de demônio hoje em dia. Quantos tipos? Me disseram, me falaram e me contaram. Cuidado, tem gente que a língua é maior do que a gravata. Quando for enterrar, meu irmão, vai ser 2 caixão, um para o corpo e um para a língua. Ai daquele que fala do ungido. Ai daquele que toca no ungido. Não existe ninguém que ame mais a obra de Deus do que o Deus que criou a obra. Não existe ninguém que ame mais a noiva do que Deus. Deus amou tanto a noiva que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tem pessoas que falam, pastor, eu não faço porque eu não sei. Na verdade você não sabe porque você não faz. Porque o Deus que ama a obra, Ele não chama capacitado, mas Ele capacita quem Ele chama. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não oferto porque eu não tenho. Você não tem porque tu não oferta. É diferente. Tem pessoas que esperam ter para ser, mas Deus gosta daquele que é para ter. Tem pessoas que esperam o fogo pegar para dar glória, mas Deus gosta daquele que dá glória para o fogo pegar. Tem pessoas que esperam ter o cargo para fazer a obra, mas Deus gosta daquele que faz a obra sem ter o cargo. Nunca foi sobre ter, sempre foi sobre ser. Escuta isso aqui. Davi está recebendo um azeite de cima para baixo. Ele está no pasto sendo ungido a rei. Mas quando que ele vai assumir o reinado? 14 anos depois da unção ter descido, ele vira rei. Porque a gente tem que respeitar o processo. Se Deus que pode fazer tudo, e um dia ele fez em 6, meu querido, já tem alguém entendendo aí? Respeite o processo, porque só vai alcançar o propósito quem aguentar o processo. Olha para a pessoa que está do teu lado com fé e diga assim, ministério não é para pessoa bonita. Diga assim, aliás, nesse culto, os feios faltaram. Olha para mim, ministério é para quem aguenta. Ministério é para quem tem resiliência. Ministério é para quem está apanhando e está dizendo assim, Satanás bate mais forte porque está fraco. Existe 2 tipos de fogo. O fogo Tissaraf, que é o fogo puro, e o fogo fatuo. O que é o fogo fatuo, pastor Christopher? O fogo fatuo, ele só se manifesta em cadáver. Quando a pessoa morre, ela entra em estado de decomposição. Quando ela entra em estado de decomposição, se não me falha a memória, um órgão chamado fígado, ele libera um gás, e esse gás entrando em contato com a atmosfera, ele gera um fogo muito rápido, azulado. Pastor, tem pessoas, você precisa entender que tem pessoas que têm até fogo, mas o fogo não é permanente, é fogo estranho. Você precisa entender que o joio prega igual trigo, que o joio marcha igual trigo, que o joio faz a obra igual trigo. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que quando o vento passa, o joio vai embora e o trigo permanece de pé. O que revela o joio e o trigo é o vento. O que revela o joio e o trigo é a adversidade. Não é na bonança que Deus conhece quem é quem. A Bíblia vai dizer, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Não é quando tudo está dando certo, é quando tudo está dando errado. É aí que Deus olha para você e vai dizer, Ezequiel, porventura pode alguma coisa acontecer? Porque tem pessoas que só é fiel enquanto tem. Tem pessoas que só é fiel enquanto tudo está dando certo. Tem pessoas que só é fiel enquanto tudo está no controle. Só que você precisa entender que às vezes Deus vai tirar o controle da tua mão e vai botar no controle dele. Pessoas que normalmente gostam de dominar se perdem nesse momento. Pessoas que normalmente gostam de estar à frente se perdem. Porque vai ter um momento do teu ministério que Deus não vai deixar você saber nada, para você não influenciar e não opinar em nada. Porque a obra é dele. Quem faz é ele. Quem capacita é ele. Quem levanta é ele. Quem traz é ele. Você precisa entender que a tua responsabilidade é só se colocar na disponibilidade. Deus não chama capacitado, mas Deus capacita quem Ele chama. Então existe a primeira forma de Deus escolher, de dentro para fora, que alguns aqui nesse culto com certeza já sentiu. E existe a segunda forma de Deus escolher, de fora para dentro. O que é de fora para dentro? O de dentro para fora, a pessoa vem para o culto porque algo incomodou ela dentro de casa. E o de fora para dentro é quando um pregador ministra e a palavra sai do altar para o teu coração.
e essa palavra se torna semente, e essa semente germina no teu coração, e quando essa semente germina, ela frutifica, e quando ela frutifica, ela gera outras sementes, porque crente que não compartilha não é crente, porque crente que só retém não é crente, porque você precisa entender, tem pessoas, pastor Yuri, que manda para mim de fora do país, pastor, como é que eu faço para ter unção? Eu falo assim, primeiro tenha obediência, primeiro tenha respeito, primeiro respeite a obra de Deus, porque o dono da obra é Deus, e Deus vai dar ferramenta para quem trabalha na obra, e quem trabalha na obra não escolhe ferramenta, e ferramenta não escolhe obra. Você precisa entender que o Deus que te escolheu, Ele sabe o que você precisa fazer para fazer a obra dele com excelência. Existe um chamado de fora para dentro. Pastor, quem foi chamado de fora para dentro? Abraão. Ele vai ouvir uma voz dizendo: Abraão, sai da tua terra. Quem foi chamado de fora para dentro? Isaac. Quem foi chamado de fora para dentro? Jacó. Se Abraão não ouve o chamado, não teria o filho da promessa chamado Isaac. Se não nasce Isaac, não tem o milagre de nascer 2 gêmeos chamados Jacó e Esaú. Se Isaac não ora e ele não ouve o chamado, Jacó não vai ter um encontro no Vale de Jaboque. Se Jacó não tem um encontro no Vale de Jaboque, ele não tem o nome mudado de Jacó para Israel. Se ele não tem o nome mudado de Jacó para Israel, ele não vai ter 12 filhos. Se Jacó não tem 12 filhos por não ter ouvido a chamada, ele não vai ter José. Se Jacó não tem José, não tem sonho. Se Jacó não tem José, não tem governo. Se não tem governo, o Egito vai ficar desestabilizado. Não vai ter mais faraó, porque vão morrer de fome. Se o Egito morre de fome, não tem Joquebede, porque alguém não ouviu a chamada lá atrás. Se não tem Joquebede, não tem cesto de junco. Se não tem cesto de junco, não tem milagre, porque Moisés até no cesto é milagre. Por que, pastor, é milagre? Porque a corrente do Nilo corria em direção à África, mas Deus está levando o menino para o palácio. Quando Joquebede coloca o cesto de junco dentro do rio Nilo, era para a água, que é corrente, correr para lá. Mas Deus está conduzindo o menino para onde lançar uma palavra dizendo que ia morrer. Você precisa entender que projeto que nasce na mão de Deus não morre na mão do homem. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Projeto que nasce no céu não morre na terra. Tudo que nasce na mão de Deus não morre na mão do homem. Grava isso no seu coração. Quem sobe pela mão do homem desce pela mão de Deus, mas quem sobe pela mão de Deus não desce pela mão do homem. Porque Joquebede, ela está colocando Moisés no cesto por um ato de desespero, porque ela guardou o menino por 3 meses. E a Bíblia é fantástica. Por que ela é fantástica, pastor? Porque o número 3 é profético. Sem ela saber, ela guardou o menino por 3 meses. E Jesus, quando ele se apresenta para os judeus, eles são um povo sistemático, eles são pragmáticos. Eu sou amigo de diversos judeus, e eles são um povo pragmático, ou seja, eles só acreditam no que vê. Porque quem teve excessos de experiências sobrenaturais não se acomoda com algo natural. Imagine um povo que no culto deles, de dia Deus era coluna de nuvem, no culto deles de noite Deus era coluna de fogo. Imagina o culto dos judeus, meu irmão. O culto dos judeus era Josué e Caleb carregando uma uva gigante. O culto dos judeus sempre foi culto sobrenatural. Moisés tocava na pedra e saía água. Então eles são muito pragmáticos, porque são acostumados com o sobrenatural. E quem se acostuma com o sagrado não se consagra. Grava isso. Quem se acostuma com o sagrado não se consagra. Já percebeu que às vezes você faz propósito para Deus te usar? Aí no dia que você fala, hoje Deus vai me usar, porque eu estou no jejum, rejeitei batata, rejeitei camarão, rejeitei peixe, rejeitei tudo. Aí Deus não faz nada. Aí no dia que você fala, hoje de mim não vai sair nada, aí Deus faz tudo. Quando você chega dizendo, hoje é 20 almas, meu irmão, até o caramelo entra dentro da igreja. E tu fala assim, meu Deus, que culto é esse?
estou vazio, estou sentindo nada, mas eu busquei, me santifiquei, orei, jejuei. Aí Deus, é isso mesmo, é porque você achou que devido você ter buscado, ia acontecer. Aí quando você entende que não é sobre você, quando você entende que diminua você para que eu cresça, quando você entende que é sobre o reino, quando você entende que é sobre transbordar em Deus, aí Deus te usa, Deus liberta, Deus transforma, Deus cura, Deus muda tudo do lugar e honra a sua vida. Olha para a pessoa com fé do teu lado e diga assim: não é sobre nós, é sobre o reino. Sabe o que Deus está à procura? Sabe o que Deus está à procura? Deus não está à procura de pessoas que estão com o copo cheio, não. Existem pessoas que estão com o copo cheio. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Quantos tipos? Os cheios de Deus e os cheios de si. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que os cheios de si acham que é cheio de Deus. E dentro desse tipo de pessoas que existe dois tipos de pessoas também. Duas vertentes. São as pessoas problemáticas e a que tem problema. Qual é a diferença, pastor? A pessoa que tem problema, se o problema dela for o copo, eu vou olhar e vou falar assim: pastor Robson, tira esse copo da frente porque está incomodando. E resolver o problema daquela pessoa, porque ela tem problema. Agora o problemático, o problema dele é o copo, ele tirou o copo. O problema é a mesa, tirou a mesa. O problema é a Bíblia, tirou a Bíblia. O problema é a cadeira, tirou a cadeira. O problemático, ele é um gerador de problema. Por quê? Porque ele ainda não teve o chamado de dentro para fora, ele só teve o chamado de fora para dentro. Porque quem é chamado por Deus não dá problema. Quem é chamado por Deus é um resolvedor de problema. Chamado por Deus não dá problema. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas eu sou profeta. Chamado por Deus, ele apazigua. O chamado por Deus, ele não incendeia. Não, no mundo ele não incendeia não, meu irmão. O chamado por Deus, ele resolve as coisas. Então você precisa entender. Quer saber se tu é chamado? A pessoa que tem um chamado de Deus, ele tem um coração cheio de amor. E às vezes você vai ajudar pessoas que você nem conhece. Esses dias me fizeram uma pergunta, pastor André, que essa pergunta mexeu comigo num podcast. Falaram assim: pastor, como é que eu sei se o meu sonho é de Deus ou é meu? Aí eu respondi rápido, eu falei: se o que você está sonhando vai alcançar só a você, é o teu sonho. Mas se o que você está sonhando vai alcançar até quem você não conhece, é sonho de Deus. Como saber se o governo para José era de Deus ou era algo que ele buscou para ter? É porque o governo de José não alcançou só a casa de Jacó, não. O governo de José também alcançou Israel. Porque tudo aquilo que é de Deus que vem para a sua vida não fica só em você. Tem alguém que pegou ali no meio ali, então eu vou repetir. O que é de Deus para a sua vida não para em você, continua. O que é de Deus para a sua vida não fica retido só na tua mão. Pelo contrário, cresce 30, cresce 60 e cresce 100 por um. Olha para mim. Ela escondeu os meninos por quantos meses? 3. Repete comigo, 3. Os judeus, escuta isso aqui, vou falar até baixo. Os judeus, eles são pragmáticos. Eles só se baseiam naquilo que vê. Se você chega para um judeu falando que é evangélico, ele cospe no chão. Então, para Jesus validar o ministério dele na frente dos judeus, Jesus, ele tinha que seguir uma tradição. E qual era a tradição? Apresentar o Pai, o Filho e o Espírito. Por isso que Jesus se apresentou para os judeus dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque todas as vezes no Antigo Testamento que Deus se apresentava para Israel, ele falava: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que Jesus vai dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque os judeus, quando olhavam para ele, via: ele não anda sozinho, ele anda com os 3. E eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje tu não anda sozinho, tu anda com os 3. Você vê que é tão profético que Jesus tinha 12 seguidores, tinha 12 discípulos, 8 seguidores, 3 amigos e um traidor, Pedro, Tiago e João.
estão compartilhando de experiências que os outros 8 não têm maturidade para ver. Você vê que noção de música, melodia, ritmo e harmonia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um átomo na ciência tem nêutron, prótons e elétron. Noção de espaço, altura, largura e profundidade. Altura em nome do Pai, porque a terra é descanso para os pés de Deus. Largura em nome do Filho, porque Jesus vai dizer: nenhum daqueles que meu Pai me der lançarei fora. E profundidade em nome do Espírito Santo, porque Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo: pode mergulhar, pode mergulhar, pode mergulhar. Mas Senhor, a água ainda está aqui. Pode mais fundo, mas Senhor, a água está aqui agora. Então mergulha. Então mergulha. Deus está à procura de alguém que queira mergulhar no Espírito dele. É tão forte o que está sendo falado aqui, que o único homem na Bíblia que exerce 3 ministérios é Samuel. Ele é juiz, ele é profeta e ele é sacerdote. Quem ele está indo ungir na casa de Jessé? Ele está indo ungir o que um cego de Jericó certa vez vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou porque Samuel está ungindo Davi? É porque a unção sobre a vida de Davi tinha que ser sobrenatural. Aí aparece a terceira forma do chamado. A primeira, de dentro para fora. A segunda, de fora para dentro. E a terceira, chamado sobrenatural. Porque não era qualquer pessoa que podia ungir Davi. É porque essa pessoa tinha que representar o pai, que é juiz. Tinha que representar o filho, que é sacerdote. E tinha que representar a profecia, que é o Espírito. Então quando Samuel chega na casa de Jessé, o projeto de Deus ali está acontecendo. Porque você precisa entender, e grava no seu coração: se você pegar isso aqui, meu irmão, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você precisa entender que você chega depois, mas o projeto chega primeiro. O projeto nasce primeiro. Eu olho para minha esposa sempre e digo assim para ela: amor, eu estou vivendo algo que alguém não quis viver. Porque Deus olha para Saul, e quem conhece Bíblia sabe que através de Samuel Deus olha para Saul e diz assim: ô Saul, Deus está rasgando o teu trono e está dando para alguém que é melhor do que você. Foi o que eu disse, tinha alguém mais capaz, mas Deus nos escolheu. Tinha alguém mais Deus podia através de Jesus ir em Pilatos e falar: Pilatos, siga-me. Deus podia através de Jesus ir em César: César, siga-me. Deus podia através de Jesus tornar Herodes discípulo. Mas por que Jesus está escolhendo Pedro? Por que Jesus está escolhendo Tiago? Por que Jesus está escolhendo João? Por que Jesus está escolhendo Tomé? Por que Jesus está escolhendo Natanael? Porque ele não está à procura de quem tem, ele está à procura de quem é. Ó, já tem alguém que está pegando isso aqui. Ele não está à procura de quem tem, ele está à procura de... Pega na mão dessa pessoa com fé e diga assim: Deus está à procura não de quem tem, mas de quem é. Diga assim para essa pessoa: existem pessoas com a boca cheia e o coração vazio. Diga assim: para Deus não serve o que você faz, mas o que você é. Olha o que ele está olhando para Isaías e está dizendo: Isaías, esse povo me honra de lábio, mas o coração está longe. O coração está distante. Quer ter muito de Deus? Entrega muito para Ele. Se esvazia de você. Meu irmão, eu digo para você, eu e a minha esposa já tivemos tanta experiência doida com Jesus, de às vezes ela olhar para mim e falar assim: amor, eu sei que não bate o que você está pedindo para eu fazer, mas eu vou fazer. Eu sei que não faz sentido o que você está falando, mas eu vou fazer.
Porque tem sentido Deus olhar para Abraão e falar: sai da tua terra, sai do lugar da onde você conhece, sai do lugar da onde te conhecem. Porque às vezes, para Deus te honrar, Deus conduz você um pouco tempo por um lugar onde ninguém te conhece. Porque o crescimento não é perceptível para quem cresce, mas é notório para quem vê crescer. Deus às vezes te permite pisar em terras onde muitos estão morrendo para você crescer. E tem gente que diz assim: ah, não vai crescer aqui não. E Deus está olhando e está dizendo assim: se não tivesse com a minha palavra, não ia crescer não. Mas agora está debaixo de uma palavra e vai crescer. Por quê? Porque quem tem palavra tem destino, quem tem palavra tem promessa, quem tem palavra tem direcionamento. Ouça isso aqui. O que eu falei para vocês? Que Samuel vai na casa de Jessé, porque o chamado de Davi tinha que ser sobrenatural, sim ou não? Tinha que ser sobrenatural por dois fatores. O primeiro: Davi não tem sangue real. Antigamente o reino era passado de pai para filho. Deus tirou da mão de Saul. Por que Deus tirou da mão de Saul? Porque o certo é a unção descer a cabeça, mas tem gente que deixa a unção subir a cabeça. Deus olhou para Saul e tá dizendo assim: ah, agora é sobre você, né? Então eu vou tirar o que é sobre mim. Então você vai ficar com o trono, mas vai ficar sem mim. Deus usava, meu irmão, Saul usava a coroa sem Deus, e Deus usava Davi sem coroa. Meu irmão, Deus tira. Foi a maior loucura, foi a maior doideira o que aconteceu na casa de Jessé. A maior doideira: primeiro, Davi não tem sangue real, e segundo, ele não é o primogênito, ele era o 7º filho. Porque já que Deus vai fazer uma loucura de tirar de quem deveria ter e passar para quem não deveria ter, então Deus tinha que dar para Eliabe. Mas Deus está olhando do céu e está dizendo assim: não é sobre os participantes do projeto, é sobre o projeto. Se o projeto é com o Davi, só vai dar certo com o Davi. Então vê Eliabe: não, ele tem cara de quem tem, mas ele não tem não. Ele tem a aparência de quem tem, mas não tem. Eu rejeitei. E para Deus rejeitar, meu irmão, imagina o coração que Eliabe tinha. Coração soberbo, coração que não se submete a ninguém, coração que não quer aprender com ninguém, coração autossuficiente. Se Eliabe tivesse um coração domável, se Eliabe tivesse um coração flexível, Deus teria permitido ele. Mas por que Deus não quer ele? Porque ele tem um coração duro. Existem pessoas que entram na igreja, mas não deixam a igreja entrar nele. Existem pessoas que querem o que Deus pode fazer, mas não querem o que Deus é. São os Eliabe. Existem pessoas que gostam do efeito do evangelho, mas não querem o evangelho. Porque evangelho é poder de Deus. Eu recebi um relato hoje, a minha esposa está de prova de cura de câncer. Pastor, eu estava com câncer, o Senhor orou por mim, eu fiz outro exame e eu não tenho mais câncer. O meu médico não é evangélico que falou, eu não sei o que aconteceu. Então isso é milagre. Olha para a pessoa com fé do teu lado e diga assim: mais importante do que entrar na igreja é deixar a igreja entrar. Diga assim: mais importante do que entrar na igreja é deixar a igreja entrar. Diga assim: então deixa a igreja entrar. Sabe o que eu vejo hoje em dia, pastora Bruna? Pessoas que batem no peito e dizem assim: mas eu tenho 20 anos de cristão. Aí eu digo assim: você tem 20 anos de igreja, né? E quantos anos você é na igreja? Não, mas eu tenho 10 anos. Eu teria vergonha de falar que eu tenho 40 anos de crente e a minha vida é a mesma. Eu teria vergonha de falar que eu estou no mesmo lugar, que eu estou na mesma posição, que eu estou na inércia. Eu tenho 30 anos de igreja. Tá, e quantos anos você é na igreja? Evangelho não é sobre você. Evangelho é sobre quem te chamou, quem te escolheu. Porque o mesmo que te escolheu te capacita. E podem falar o que quiser de você, o Deus que te chamou te capacita. Então escuta isso aqui: Samuel, ele é juiz, sim ou não?
Juízo em nome do Pai. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado para com o Pai. Se Jesus é advogado, é porque ele advoga alguma causa. E se ele advoga uma causa, ele apresenta alguém. Se ele apresenta alguém, esse alguém é Deus. Samuel, ele é sacerdote. Por que ele é sacerdote? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é sumo sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Samuel, ele é profeta. Por que Samuel é profeta? É o único profeta, juiz e sacerdote. Porque Joel 2,28 vai dizer: e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os seus velhos sonharão sonhos, e os seus jovens terão visões. Escute isso aqui. Joquebede bota o cesto, só que volta para o Egito. Se ela não ouve aquele sentimento de pegar o cesto e colocar o menino, porque aquilo era suicídio. Suicídio não, homicídio também, né? Se ela não ouve o chamado, coloca no cesto. Betuma. Por que ela betumou o cesto? Para que a água não entrasse. Para o que estava dentro não viesse sair, o que estava fora não viesse entrar. Então ela betuma por fora, para proteger o projeto que está dentro. Se ela não ouve o chamado, Moisés não vai para a casa de Faraó. A filha de Faraó não vê Moisés. Se a filha de Faraó não vê Moisés, Moisés não cresce no Egito. Se Moisés não cresce no Egito, ele não encontra a sarça. Se Moisés não encontra a sarça, ele não tem cajado. Se Moisés não tem cajado, Deus de dia não é coluna de nuvem, de noite não é coluna de fogo, não tem abertura do mar. Se não tem abertura do mar, não tem Josué. Se não tem Josué, Miriam não vai cantar quando atravessa o mar. Se não tem Josué, não tem a queda da muralha de Jericó. Se não tem a queda da muralha, Salmo não vai se casar com Raabe. Se Salmo não se casa com Raabe, não tem Boaz e Ruth. Se não tem Boaz e Ruth, não tem Obed. Se não tem Obed, não tem Jessé. Se não tem Jessé, não tem Davi. Se não tem Davi, não tem Salomão. Se não tem Salomão, não tem Roboão, não tem Abias, não tem Asa, não tem Josafá, não tem Jorão, Uzias, não tem Salatiel, Zorobabel, Maquim, Eliúde, Eliasá, Matã, Manassés. Se não tem Salatiel, Zorobabel, Aquim, Eliúde, Eliasá, Matã, não tem José. Se não tem José, não tem Maria. Se não tem Maria, não tem Gólgota. Se não tem Gólgota, não tem cruz. Se não tem cruz, não tem igreja. Se não tem igreja, Didi, Deus não desce e não vai pegar a chave da morte. Se ele não pega a chave da morte no segundo dia, ele não pega a chave do abismo. Mas eu agradeço a Deus que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É vida. Tabida raia sé. Elibira shomanara shubidarava sébia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou sentindo quanto mais glória tu manda para cima, mais glória Deus manda para baixo. Entenda que Deus te escolheu. Deus, para te escolher, ele teve que mudar muita coisa. Deus, para te escolher, ele teve que quebrar muitas barreiras. Para Deus te escolher, ele teve que quebrar alguma tradição. Para Deus te escolher, ele teve que quebrar algum coração. Se coloque de pé, por gentileza. Cadê o ministério de louvor? Quero vocês aqui em cima, por favor, por favor. Deus se manifesta sempre no 3. Sempre, sempre, sempre. Você vê que existe 3 tempos. Existe o Cronos, o Kairos e o Aionos. O Cronos, relógio humano. O Kairos, tempo oportuno. E o Aionos, eternidade de Deus. Deus sempre se manifesta no 3. No entanto que na cruz poderia ter, no Gólgota poderia ter uma cruz, mas tem 3 cruzes em cima do Gólgota. De um lado tem um ladrão, do outro lado tem outro. E um ladrão dizendo assim para ele: Jesus, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Você vê que dentro da arca da aliança
tem 3 elementos. Tem um cajado, tem a tábua dos 10 mandamentos e tem o maná. Você vê que Deus desce diante de Davi e diz assim: Davi, o seu pecado foi grave. Hoje desce 3 sentenças sobre a sua vida. E que sentença é essa? Davi, você quer cair na mão do povo? Davi, você quer cair na mão dos seus inimigos ou você quer cair na mão de Deus? Aí Davi olha e diz assim: eu prefiro cair na mão de Deus, quem saiba ele tem misericórdia. O número 3 é um número profético, porque a numerologia judaica, ela existe. O número 1 representa o Deus único, o número 2 representa a decisão. A Bíblia vai dizer: não se pode cochear entre 2 pensamentos, não andarão 2 juntos se não tiver de comum acordo, não pode de uma fonte jorrar 2 águas. Existe 2 portas, a estreita e a larga. Existe o céu, existe a terra, porque o número 2 representa a decisão. Não se pode servir a 2 senhores, andarão 2 juntos, um será arrebatado e o outro vai ficar. O número 3, como eu disse, é um número profético. O número 4 representa a plenitude da visão humana. Você vai ver que tem o evangelho segundo escreveu Mateus, que escreve Jesus como rei dos judeus. Tem o evangelho segundo escreveu Marcos, que escreve Jesus como servo para os gregos, para os romanos. Tem o de Lucas, que escreve Jesus como 100% homem. E tem o de João, que escreve Jesus como 100% Deus. A Bíblia é tão fantástica, pastor Yuri, que João está abrindo algo que estava em segredo, em intimidade, mas para aqueles que necessitavam ouvir. Se você pegar a Bíblia, ela é tão completa que no primeiro capítulo de Gênesis ele está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Aí quando você abre o livro do homem que é considerado o apóstolo do amor, aquele homem que na mesa de ceia ele repousava a cabeça dele no peito de Jesus, no primeiro capítulo vai estar escrito: no princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e tudo que se fez sem ele não se faria. Ele estava no princípio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha para esse crente com unção, é com unção, não fala mole não, com unção. Diga assim: na sua vida não existe coincidência e não existe improviso. Diga assim: está tudo escrito. Diga assim: Deus não improvisa em nada. Deus fala muito comigo. E dentro dessa palavra eu libero 3 palavras para você. Para você ver, pastor Fábio, a minha esposa sentada comigo, analisando. Ela falou assim: amor, que doideira. A gente deu entrada no nosso casamento no dia 3. Meu filho nasceu no dia 3. Minha filha faz aniversário no mês 3. Você vê que a aliança fica no 3º dedo. Não existe coincidência. Quando a gente pega, pastor, é tão divina a palavra de Deus, é tão fantástica, que há quem diz que se toda a Bíblia queimasse, só ficasse o livro de Isaías, ainda teríamos toda a Bíblia. Porque o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia, 66 livros. O livro do profeta Isaías, parafraseando, é dividido em 2 partes. A primeira, juízo. A segunda parte, salvação. Antigo Testamento, Novo Testamento. A primeira parte, a Bíblia não deixa a ponta solta. Deus marcou um encontro contigo hoje. Ele te escolheu para cá. Já estava anotado na agenda de Deus. Você precisa entender que o que Deus libera para você, você está ouvindo o que Deus já viu. Porque Deus é atemporal. Deus, ele está no futuro, ele não está no hoje. É lá do futuro que ele falou para você que o final é perfeito. É lá no futuro que ele falou para você que vai dar certo. É lá no futuro que ele falou que tu é pastor. É lá no futuro que ele falou que tu é pastora. É lá no futuro que ele falou que Deus vai fazer dar certo. Eu quero orar por você. Grava isso no seu coração, grava. Você ouviu o que Deus já viu. Deus já viu o final. E isso é maravilhoso, porque o diabo se desespera porque ele sabe o final dele. O diabo se desespera porque ele conhece o final da igreja. Esses dias, pastor, eu falei para um rapaz, eu falei: irmão,
Viver é Cristo, morrer é lucro. Tirar as pessoas da mão do inimigo. Tem pessoas que querem ter unção, mas quer ter unção para quê? Tem pessoas que querem ter dom, quer ter para quê? Vai fazer o quê? Deus às vezes manda você abraçar aquela pessoa e você não vai. Deus às vezes você passa do lado de alguém, Deus fala que eu estou com ela. Fala que eu estou com ele, você não fala. Quer ter unção para dizer que é usado? Quer ter unção para dizer que tem? Final desse ano agora eu vou para Angola, a parte mais pobre de Angola. Por quê, pastor? Eu quero sentir na pele o que é adorar a Deus tendo nada. Porque um dia eu falei para o angolano, eu me compadeci da situação dele, eu falei, vem morar comigo. Vem morar na minha casa. Ele olhou e falou assim, eu amo a sua vida, eu respeito a unção que está sobre você, mas eu nunca vou querer congregar no Brasil. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque os brasileiros é um povo que tem tudo e oferece nada para Deus. É um povo que come todo dia. É um povo que se alimenta todo dia. Mas o espírito está passando fome. Aí tem pessoa que diz assim, pastor, eu não estou buscando porque eu estou fraco. Você está fraco porque você não está buscando. Pastor, eu não estou lendo a Bíblia porque eu estou fraco. Você está fraco porque não está lendo a Bíblia. É o contrário. Deus me trouxe aqui hoje para dizer, desperta. Vai chegar um tempo em que não haverá tempo. É porque tem crente que só consegue ser crente nas quatro paredes. No trabalho conhecem você como cristão? O que você é para sua esposa? E Deus falou comigo. Porque imagine, irmão, se você tem a capacidade de dar tudo para Deus, tu acha que Deus não vai dar tudo para você? Salomão, pastora Bruna, está olhando para Deus e está entregando tudo. Olhando para os conselheiros e dizendo, quanto que a gente tem? E os conselheiros têm 1000, então sacrifica. Porque ele ouvia Davi dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu imagino Salomão dizendo, se não faltou para o meu pai, não vai faltar para mim. Sacrifica. Porque eu nunca vi ninguém entregar para Deus e sair de mão vazia. Eu imagino o holocausto no Monte Gibeão subindo, a fumaça, e Salomão procurando Deus no céu. Porque ele aprendeu com Davi, quando Davi entregou tudo para Eriúna. Araúna disse assim, eu estou te dando de graça. E ele disse, eu não darei para Deus o que não tenha me custado nada. Salomão aprendeu isso com Davi. O que ele aprendeu com Davi? Ele aprendeu a dar o melhor, o mais ou menos não serve. Ou você dá o melhor para Deus, quer viver o mais ou menos? Quer viver o mais ou menos? Ou você dá o melhor para Deus, ou você dá nada. Ou você dá o melhor, ou não dá nada. Pastor, você precisa entender que quem cuida da obra é Deus. E Deus sabe o que você precisa. E você sabe do que precisa? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, você precisa de uma resposta de Deus.